Olá pessoal, olá internet espectadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast O Negócio. E o nosso convidado de hoje é o Guilherme Figueiredo. Olá Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Prazer estar aqui contigo, né? Desde o meu início você, né, fez um contato comigo, me desejou boa sorte nesse novo desafio e estou muito contente que estar contigo apresentando esse início de história. Que legal. Eu me lembro de encontrar você, né, no evento que nós estávamos no Lagoa, o dia inclusive que você criou o seu Instagram, né? Exatamente. Foi exatamente o dia que eu comuniquei, né, que eu mantive em segredo esse projeto durante um tempo, durante esse processo de viabilização, né, que não é fácil, existem caminhos a percorrer, é difícil, mas eu estava focado nisso e mantive. Algumas pessoas próximas a mim sabiam, mas foi aquele dia que eu não sei, estava junto contigo no evento e aí foi bem bacana, começou toda a história. Lembrando que o Negócio Podcast tem oferecimento de Dourada Câmbio, economia com spreads justos e tarifas reduzidas, segurança, confiança e tradição desde 1968. Lojas MM Mercado Móveis, estamos a 3 quadras da Super MM, a gigante da avenida. Gemad, Grupo Mad Company, atendimento especializado para profissionais de arquitetura e designer de interiores. LF22, concretizando ideias, ousadia e modernidade em todas as suas construções. E DAF Caminhões, DAF que é nosso, que é de Ponta Grossa, que é bicho do Paraná. Guilherme, conta pra gente como surgiu a oportunidade de você entrar na Porsche Cup. Bom, a Porsche Cup é uma história muito interessante. Eu estava num GP de Fórmula 1, eu vou começar lá em 2005. 2005, vamos Em lá. 2005 eu estava num GP de Fórmula 1 com alguns amigos meus aqui de Ponta Grossa e foi coincidentemente a primeira prova da Porsche Cup no Brasil. Foi uma prova que antecedia a corrida de Fórmula 1. Inclusive eu lembro muito bem que o pai do Felipe Massa, seu Titônio Massa, estava correndo, né? E eu percebi que vários pilotos ali eram empresários, estavam correndo. Entre os treinos de Fórmula 1 tinha os treinos e a classificação da Porsche Cup e eu decidi ir mais cedo para Interlagos para assistir essa corrida. E eu achei fantástico. E, inclusive, eu comentei com meus amigos ali, né? Falei, nossa, eu tenho tanta vontade de correr, cara. Tanta vontade. Quem sabe um dia eu corro numa categoria como essa aqui, né? Que eu vejo que são pessoas normais, vamos dizer assim, né? Que estão ali praticando um esporte desafiador, mas um esporte difícil de você estar lá, né? Mas que é possível, né? No ambiente da Porsche Cup. E nunca mais fui atrás, passou praticamente desse dia 11 anos até eu ter o primeiro contato com automobilismo de fato, dentro do box. A nossa empresa, a Agrosset, a qual eu sou o diretor comercial, sócio, né? A nossa empresa patrocinou um piloto, né? Um piloto que é amigo nosso, cliente da Agrosset, o Peter Ferter, na Endurance Gran Turismo. Ele corria de Ferrari na época. E eu comecei a ir nas corridas, né? Mas o Gran Turismo, né, de marcas, ele acaba sendo um ambiente mais fechado, assim, de poucos pilotos, mas era muito bacana, acompanhava ele. E aí passaram-se os anos, né? Em 2023, janeiro de 2023, ele me ligou. Guilherme, recebi um convite aqui, aceitei entrar na Porsche Cup. Olha que legal. Você entra como patrocinador, a Grossetti entra como patrocinador. Eu falei, né? Vamos. Vamos ser parceiro. A gente sempre teve uma comunicação muito ativa, a gente sabe da importância dessa nossa parceria. Eu falei, não, tamo junto. Mas assim, patrocinei de uma maneira muito focada no negócio e pouco na corrida, né? No que a corrida da Porsche Cup representa. E eu comecei a participar das corridas. Aí eu cheguei lá e falei, não, aqui é diferente.
Aqui não é só automobilismo, aqui é puro network. Aqui nós temos os principais empresários, principais empresas do Brasil presentes, né? As lideranças dessas empresas estão lá, desarmadas, muito à vontade, curtindo um campeonato de alto nível. Vamos lembrar que a Porsche Cup Brasil é o maior evento Gran Turismo da América Latina. É a maior categoria depois da Fórmula 1 na América Latina. Então, eu cheguei lá e fiquei maravilhado com aquilo. E ao longo das corridas, eu participando, eu fui me envolvendo, conhecendo todos os pilotos, conhecendo os empresários que estão lá. E eu pensei assim, cara, eu preciso disso, cara. É isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa esportivamente, mas de 2015 para cá, foco no trabalho, família, que é importante, que para mim sempre foi minha prioridade. Mas eu precisava ter algo para mim, né? Algo que eu pudesse focar fisicamente, focar minha preparação mental e extrair disso vantagens e qualidades para o meu dia a dia, que me ajude também no trabalho e na relação familiar. E eu fiquei conversando com o Peter, com os pilotos, né? E o Peter falou, cara, você gosta tanto, né? Você acompanha, você sabe tudo de Fórmula 1. Eu assisti a entrevista, né, do Marcelo, do Muru e do Osiris. Eles foram durante 43 anos, né? 43 anos indo no GP Brasil de Fórmula 1. Mas eu, desde os meus 7 anos, eu não perco corrida. Talvez 60% das corridas de Fórmula 1 de toda a minha vida, desde que eu comecei a assistir lá o Ayrton Senna com a Lotus Preta, que eu lembro as primeiras corridas, eu assisti praticamente 60%. Eu não perco uma corrida. Então eu sou muito entusiasmado com isso aí. E aí o Peter, percebendo isso, foi lá e me fez uma surpresa durante um GP de uma etapa em Interlagos. E falou, venha na quarta-feira que eu consegui um carro para você experimentar. Na Porsche Cup. Na Porsche Cup, no pré-evento, na pré-corrida. Aí eu cheguei lá, né, todo animado e tal, fizeram um briefing comigo, um piloto profissional que hoje está na Stock Car, fez toda a primeira... Foi teu coach? Ele não é o meu coach é o Gabriel Roube, que é um piloto também proveniente da Stock Car, é um cara muito respeitado no meio, é um piloto, né, de alto nível. Naquele caso foi o Renan Guerra, que hoje está na Stock Car. E ele deu 3 voltas comigo, trocamos de posição, eu fui para o comando, ele ficou do lado, e demos 11 voltas no circuito de Interlagos. Né? Ele me orientando, eu ganhando ritmo, né, aos poucos, devagar. E, cara, sabe quando você sai assim do ambiente e fala, cara, eu acho que eu acertei meu rumo aqui. Me encontrei. E aí eu tive um outro desafio, né? Eu preciso pagar isso. Né? Como que eu vou trazer... primeiro, conseguir a verba, conseguir o capital necessário, mas não só isso, eu preciso dar retorno para quem está comigo. Porque lá é um ambiente de network. Né? Eu trabalho com negócio, então eu preciso ativamente trabalhar por eles. E aí eu passei, isso foi julho de 2023, a buscar parceiros para esse projeto. Montei o projeto, as pessoas ficavam meio incrédulas, assim, pensando... Bom, uma pessoa que nunca entrou num carro de corrida, né? Nunca participou de uma corrida qualquer, né? Nem de kart, nada. Simplesmente decide correr e quer ir na principal categoria do automobilismo brasileiro ou da América Latina, depois da Fórmula 1. Pô, será que esse cara enlouqueceu, né? Mas não, muita gente começou a enxergar esse propósito como um exemplo, um desafio muito interessante até para posicionamento das marcas deles, né? O que eles se identificam, né?
E eu não fiz nada artificial. Eu sempre pautei que eu sou uma pessoa que foco família, trabalho, né? Tô trazendo um sonho, um desejo meu para completar esse terceiro pilar meu. Mas em primeiro lugar é quem vem comigo. Então, o meu foco é trazer para essas empresas um retorno direto daquilo que elas estão investindo em mim. Então, eu trabalho ativamente nos bastidores, buscando parcerias, conectando pessoas. É um ambiente de network muito forte e de muita qualidade. Mas eu não consegui. Então, 2024, eu com a inscrição pronta, eu liguei para o diretor da Porsche Cup e falei, olha, eu quase consegui. Ainda não deu. Ainda não deu. 2025 eu vou conseguir. E aí eu comecei a trabalhar mais cedo, porque era julho de 2023, mas janeiro de 2024 eu já estava ativamente trabalhando na busca, né, desse sonho para alcançar já na próxima temporada. E aí já antes do meio do ano eu consegui confirmar isso e consegui trabalhar minha inscrição lá dentro. Não é fácil você ser convidado, existe uma fila muito grande de interessados e você simplesmente não chega lá, paga e entra, né? Existe toda uma observação por parte da categoria, quem são as pessoas, né? Qual que é o propósito de estar lá. Eles não querem que seja ultra profissional, eles querem que, claro, tem pilotos lá que se dedicam principalmente à Porsche Cup, principalmente na categoria carreira, que é a lá de cima. Mas a grande maioria dos pilotos, eles são empresários, eles são executivos ou profissionais liberais de destaque, né? Ou são artistas ou influenciadores. Então, é um ambiente onde a Porsche Cup entende, e é o sucesso dela, de integrar essas duas coisas, velocidade e negócio. Então, consegui, fui aprovado, o diretor me ligou, vamos lá, e dia 9 de março... eu estreiei na Porsche Cup ano passado, com 43 anos. Mas e aí, esse momento de cair a ficha? Tô dentro de um Porsche, um GT3, é isso? Isso. Dentro de Interlagos. E aí? Cara, é muito interessante isso, porque primeiro tem a primeira corrida que foi em Velocitar. Depois tem essa de Interlagos, são duas questões importantes. Mas Interlagos representa muito para todo brasileiro, né? Tudo que a gente passou durante esses anos iniciais de Interlagos, né? Nesse novo formato de Interlagos com Ayrton Senna, mesmo no Interlagos antigo, mas aqui, pelo menos na minha vida, na minha infância, marcou muito aquelas duas vitórias, principalmente a primeira, que ele teve o problema no câmbio, né? A primeira vitória do Senna foi sofrida. Foi muito sofrida, aquilo ali foi de chorar, né? Então, assim, ele foi, assim, a perda mais importante que eu tive na minha infância, né? Eu tinha 12 para 13 anos. E, para mim, aquilo foi muito difícil, porque eu perdi uma referência no esporte. Naquele momento, minha cabeça, eu perdi a referência. Mas, na segunda corrida, eu estava assistindo o Grande Prêmio e... não é que eu tinha esquecido dele, mas ali eu descobri que eu gostava de automobilismo, né? Comecei a acompanhar outras categorias também. Mas ele sempre foi a referência. Então, quando eu entrei em Interlagos, que eu comecei a fazer os primeiros treinos, né? Sempre vem a imagem assim do Ayrton Senna, né? Puxa, eu tô correndo onde o meu maior ídolo no esporte, né? Correu, né? Então, putz, o sentimento é indescritível. A hora que acende a luz verde, muda tudo. Muda tudo e vira uma chave, toda aquela apreensão, aquele nervosismo some, você entra num grau de concentração e de garra, de vontade, foco, que é um absurdo. É algo... é só estando lá, né? Os pilotos falam muito isso, né? É só estando dentro de um cockpit para sentir o que o piloto sente. Conta para nós quais são as categorias que tem na Porsche Cup e qual é a sua categoria. Tá. A Porsche Cup, atualmente ela está com mais de 80 pilotos no grid. Tá? Esses 80 pilotos eles estão distribuídos em, vamos dizer, duas
modalidades ou duas categorias, uma de corrida de curta duração, que é sprint, e a outra de longa duração, que é a endurance. Tá? Começa por aí. Dentro dessas duas, mas vamos olhar para a sprint, que é a que eu corro. Nós temos a categoria carreira, a categoria challenge e a categoria trophy. A trophy, que é a terceira, é a que eu disputo. E dentro dessas 3 categorias, nós temos 3 classes. A classe principal, né, que é a carreira, a challenge e a trophy. Aí tem a trophy sport e a trophy rookie. E na carreira também tem, e na challenge também, a sport e a rookie. Por que eles dividem isso? Porque como não é um automobilismo ultra profissional, assim, que as diferenças que nem Fórmula 1 do primeiro, muitas vezes do primeiro não vamos falar Fórmula 1, vamos falar da Stock, né, que tem só pilotos profissionais. A Stock, dos 20 primeiros, às vezes a diferença é 1 segundo. Eles estão dentro da casa de 1 segundo. Na Porsche Cup não, tem uma diferença maior de tempo, de experiência, de capacidade, tem muitas diferenças. Então eles dividem em classes justamente para privilegiar a competitividade. Por isso que a Porsche Cup é tão interessante. Quem esteve no GP Brasil de Fórmula 1, nessa última, viu 2 corridas sensacionais no domingo, tanto da Challenge quanto da carreira, com disputas no pelotão da frente, no pelotão do meio e no pelotão de trás. Então, assim, é uma categoria muito bem elaborada. A Porsche Cup Brasil é a maior Porsche Cup do mundo, né? Nós temos 32 Porsche Cups, né? Então tem na China, nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem a Suíça, tem várias Porsche Cups, mas a do Brasil é a maior, é a mais rentável, de maior sucesso e com o maior número de pilotos. Qual é a sensação de você estar ali, nesse meio, na Porsche Cup, num dia de GP Brasil de Fórmula 1 com Interlagos lotado? No GP Brasil de Fórmula 1, a minha categoria não corre. Eu provavelmente vou correr no ano que vem, quando eu subir de categoria. Mas eu posso dizer assim o que todos os pilotos falam comigo, né? Que a sensação de você correr com um autódromo com 200 mil pessoas fazendo barulho, gritando, torcendo, porque eles torcem, eles acabam acompanhando e curtindo aquele momento como se fosse Fórmula 1. Então tem aquele barulho, aquele som da comemoração. Circo é o mesmo. O circo é o mesmo. Então, assim, o que eu digo para você, Mauro, esse é um dos sonhos que eu tenho. Então, assim, eu chegar, quem sabe, em 2027... Até fiquei arrepiado. Vocês lá, né? O Marcelo e o Muru lá, no autódromo, e poder me assistir lá. Esse é um sonho que eu tenho também, que eu criei, né? Entrando na categoria de correr num GP de Fórmula 1. Quem sabe subir no pódio da Fórmula 1, porque a gente utiliza, a Porsche Cup utiliza o mesmo pódio. Eu tô arrepiado, Guilherme. E entrar no S do Senna de Porsche, como que é a sensação? O S do Senna ele é muito interessante, porque é uma curva muito decisiva. Imagine que você está numa subida, a reta de Interlagos é uma subida, você está em velocidade máxima e ela simplesmente acaba. Porque a curva é em descida para a esquerda, uma descida muito inclinada, forte, e você precisa acertar exatamente o ponto da tua frenagem, fazer o ajuste, né, e a modulação do freio exatamente na queda de velocidade e na troca de marcha, todo ao mesmo tempo. Está trocando marcha, reduzindo e modulando o freio. E você tem que contornar ela de uma maneira que você não perca tempo no meio dela, porque depois dela vem uma parte importante do circuito, que é a reta oposta. É onde você chega numa velocidade muito grande e ela é decisiva na tirada de tempo, né? Na diminuição do seu tempo. Então, assim, ela é uma curva que você não pode errar. E é onde ocorre, não digo a maioria, mas vamos dizer assim, é um ponto importante de ultrapassagem também. O circuito de Interlagos é fantástico, você tem pontos de ultrapassagem em todo o circuito, por isso que ele é um dos mais
emocionantes, na minha opinião, para se assistir Fórmula 1 e outras corridas, porque ele tem muitas possibilidades ali. Guilherme, vamos falar do apoio da tua família. Eu conheço teu pai e pelas imagens, né, que eu vejo e acompanho pelas tuas redes sociais, se não é o fã número 1, é o número 2, porque aí dá uma briga com teus filhos. Fale um pouco disso para nós. Olha, quando o Senna faleceu, naquela época era uma época que eu cantava assim um pouco meu pai para poder andar de kart, né? O kart de Ponta Grossa deixou de existir, acabou tendo só a opção em Curitiba e tal. Então, assim, seria um esporte muito caro para nós, né? A gente não tinha condição para isso. E meu pai pegou um pouco de aversão ao automobilismo, que para ele também foi traumático. Mas eu sempre falei pro meu pai, você não gosta de automobilismo, você gosta do Ayrton Senna. Porque se você gostasse de automobilismo, você estava acompanhando outras categorias uma coisa também. É você, eu gostava de automobilismo quando tinha o Senna, depois eu parei. Não existe isso. Ou você gosta de automobilismo ou você não gosta. E o Senna foi um cara que trouxe muita gente de fora, né, pro meio, então criou-se essa falsa comparação, mas ele nunca foi muito favorável. E eu também, sabendo da condição financeira que deveria ser necessário, e sabendo que é necessário também uma dedicação e uma disponibilidade de pista, autódromo e tal, eu via que estava muito longe da minha realidade, então eu não levei adiante, foquei minha vida, estudei, fiz agronomia, segui minha carreira no comercial e fui. E quando eu falei pro meu pai ele foi contra. Ele falou, cara, não faça isso, é perigoso e tal. E eu falando para ele, olha, né, eu tô acompanhando, a categoria preza muito pela segurança, os autódromos que ela está, são autódromos certificados pela FIA, segurança, por isso que muitas vezes você vai ver eu correndo várias vezes em Interlagos. Esse ano eu vou correr 3 vezes em Interlagos. Por quê? Porque é autódromo número 1 de segurança. Velocitar, Goiânia, mesma coisa. Outros a gente não consegue, infelizmente, porque não tem o padrão que a Porsche exija, que vem lá da regulamentação deles lá na Europa. E eu tentando passar essa tranquilidade, mas ele não se convencia muito. E ele achava que também poderia me atrapalhar um pouco a minha questão profissional, porque eu tenho muitas atividades, eu lidero uma equipe comercial que está em 14 países, são mais de 100 pessoas, então será que isso vai ser uma boa pro teu profissional e tal? Falei, pai, a gente só vai saber disso fazendo. Eu falei, confia em mim que vai dar tudo certo. E ele vai em todas as provas, ele fica extremamente tenso, é a pessoa que fica mais tensa. Eu sinto assim, ele fica... É o cara que mais está do teu lado ali, eu vi pelas imagens. Mas no fim das contas ele gosta, eu sei que ele está gostando. Ele está curtindo e ele está cada vez mais se sentindo seguro com isso, mais tranquilo. Então eu tenho certeza que ele está gostando. Qual é o teu objetivo na Porsche Cup em 2026? Eu quero estar entre os primeiros. Se possível, brigar pelo título da categoria. Estou me preparando para isso, treinando bastante no simulador. Estou fazendo um trabalho mental muito grande, me concentrando muito. Estou estudando. Agora eu sei que eu tenho 21 concorrentes ali. Então eu preciso entender que tem pessoas muito boas. Eu já conheço alguns pilotos, pelo menos 6 pilotos ali são excelentes. Então no mesmo nível ou melhor até do que eu. Então eu preciso romper esse desafio e para eu chegar pelo menos, né, com as minhas metas. Eu tenho meta por etapa, por treino. Eu coloco metas e objetivos para eu buscar melhoria contínua. Então, minha meta inicial esse ano é estar presente no pódio principal, estar entre os 5, largar entre os 5. E a partir do momento que eu for evoluindo, eu começar a pensar, quem sabe aí ficar entre os 3 primeiros ou quem sabe até ficar em primeiro lugar.
Um pouco antes da gente começar a entrevista, eu comentei com você que eu já dei algumas voltas lá em Interlagos e que Interlagos complica a nossa vida porque ela tem as parciais de outras categorias, né? Seja ela de carro e de moto. E a primeira vez que a gente anda, a gente se sente um nada e que dá um choque de realidade. Para você foi a mesma coisa? Foi. Eu vou citar a Velocitar, que foi a primeira corrida, mas eu acho que é a mesma sensação que você teve em Interlagos. Eu cheguei em Velocitar, fiz a inscrição na Porsche Cup, fiz um curso de pilotagem com um carro de marcas, que é outra pilotagem, é outro tipo, mas eu precisava fazer a carteira de pilotos, então eu fiz um curso completo, né? Fiz certinho, todas as horas e tal. E cheguei em Interlagos, eu tenho um coach ultra competente, que é o Gabriel Robe, piloto profissional que foi indicado por outro piloto, que é o Diego Nunes, que correu do GP2 com o Bruno Senna. Conversei com ele, falou, cara, eu indico o Gabriel Robe, ele é um cara completo. Falei, não, o Gabriel Robe vai me ensinar tudo aqui, eu vou... Só sucesso. Treino o carro, primeiro treino, 1h da tarde, um sol de mais de 40 graus lá no Velocitar. Ele deu lá umas 5 voltas e aí eu assumi o comando e aí rodei, tive dificuldade, não consegui acertar o ponto de freada, não conseguia modular o freio. Perdi 2 jogos de pneu. Eu travava as rodas, né? Freava como se fosse ABS e não tem ABS. E terminei, eu achei que eu ia morrer, eu achei que ia desmaiar. De tão cansado que eu tava. Em 45 minutos de treino. Que são, assim, um equivalente ali em Velocitar, umas 20 voltas. Que é bastante, 20 voltas, né? Mas naquele sol dentro do carro devia estar próximo a 60 graus. Que era o que os pilotos me comentavam. Eu não tinha ar, eu tava... Aí eu cheguei à conclusão, eu falei, olha, é difícil, eu preciso me preparar melhor. E aí eu comecei a olhar o tempo dos principais pilotos da minha categoria, já era muito diferente do que eu estava. Eles estavam a 8 segundos mais rápido que eu. Que é uma eternidade. Que é uma eternidade. Isso é os 2 primeiros da minha categoria. Que já eram pilotos que tinham experiência, já tinham competido, tal. Era outra situação do que um cara que nunca entrou no carro. Mas ali eu percebi, né, que eu deveria ter um simulador. Porque quando eu cheguei lá, me perguntaram, você faz simulador? Faz track day? Você falou, eu tinha um Super Nintendo um tempo atrás. Eu tinha um Super Nintendo, Mega Drive. Mas não, nunca fiz simulador. Nunca fez simulador? Não. O Rob, inclusive, me perguntou, você nunca fez simulador? Eu falei, não. Mas track day você faz? Tem um Porsche? Não tenho Porsche. Tá. Mas eu sou caminhoneteiro. Sou caminhoneteiro, eu tenho caminhonete. Então, e dele, tá, mas você competiu de kart, alguma coisa? Nada. Daí ele deu aquela respirada, assim, vamos em frente, vamos desenvolver. Mas a sensação de frustração é muito grande, porque você não consegue nas primeiras. E é normal, isso faz parte. Você precisa se frustrar e começar a olhar. Mas a gente, como homem, chega e pensa assim, nossa, vou chegar lá, vou detonar, porque eu dirijo bem, eu toco bem, eu vou pra praia passando todo mundo. Não tem nada a ver. Nada a ver. E aí eu fui melhorando pro segundo treino, né? Pro terceiro treino. E aí teve o quali. No terceiro treino eu já tava fazendo um tempo legal, assim, né? Mas eu imaginava assim, puxa, eu vou largar entre os 10, né? Naquela corrida acho que tinha um 19. Vou largar entre os 10, vou conseguir. Pum, 15º. Aí veio aquele banho de água gelada, assim, vai balde com água calma fria. aqui. E então, assim, é muito importante. Isso que esse choque de realidade, essa frustração, ela é importante para nossa vida, né? No nosso dia a dia. E lá também, lá é essencial. Você precisa colocar o pé no chão, entender que cada dia você tem que trabalhar para melhorar. E vai chegar o momento que você vai estar melhor e você vai ver que você precisa melhorar muito ainda. Na nossa vida é assim, na corrida é o tempo inteiro assim.
A tua categoria, ela é uma categoria curta, porém ela é muito intensa. Como que você gerencia esse risco, né, das primeiras voltas ali, toda a agressividade que acontece na largada e nas primeiras voltas? Você foi certeiro, é muito intenso mesmo, é muito disputado, principalmente ali nas 2, 3 primeiras voltas, né? E depois, logicamente, durante a corrida tem suas disputas, mas elas são um pouquinho mais equilibradas, assim, né? No começo, realmente é um risco muito grande. Você larga... a nossa categoria não pode fazer ultrapassagem na primeira curva. É uma regra, só a partir da segunda. Então, a gente larga em bandeira amarela. Na segunda curva, libera a bandeira verde. Ou seja, a primeira curva valendo, vai ter disputa. É uma tensão, porém, uma coisa legal na Porsche Cup... como não é profissional e todos ali estão bancando junto com seus patrocinadores, todo mundo tem o cuidado de não bater. Todo mundo se respeita muito. E então, assim, há esse cuidado extra, principalmente na minha categoria, onde são pilotos de menor experiência. Então, o pessoal se cuida um pouquinho. Mas sempre tem o risco. Os carros se tocam, né? Na primeira corrida, eu abandonei por um toque, né? Então, eu fiz uma ultrapassagem, o piloto não me viu, e ele também não teve culpa, e demos porta com porta na curva, depois de uma curva a mais desafiadora do Velocitar, que é a sequência da Caipirinha. Tem uma tomada para a direita, que é a curva 5, ele não me viu ultrapassando, bateu, furou meu pneu, entortou minha suspensão, minha barra. E aí, então assim, o tempo inteiro você tem que cuidar. Vai fazer ultrapassagem, você tem que fazer com certeza que o outro piloto está te vendo, porque numa bobeira você está fora da corrida. E a corrida curta, como você falou, não tem tempo de voltar para recuperar a posição. O Porsche GT3, ele é uma fera, mas ele é uma fera que a gente olha na rua e vê que ela é toda tecnológica, porém você corre sem ABS e sem controle de tração, né, Guilherme? Como é que você doma essa fera sem o ABS e sem o controle de tração? É interessante que a categoria principal, carreira, o carro é super equilibrado, tem ABS, tem controle de tração. A Challenge, que é a segunda categoria, também. E a nossa, que é a do aprendiz, não tem, né? A gente pensa, poxa, mas os pilotos ali que têm menos experiência, né, são mais suscetíveis a erro, tem o carro mais difícil de pilotar. Mas eu acho importante isso. Para você realmente aprender a controlar os detalhes da frenagem e da aceleração. O carro é muito forte. Se você dá uma pisada com uma intensidade acima daquela curva, ou que o carro está tracionando ali permite, você roda imediatamente. Você não tem saída, não tem escapatória. E a frenagem é a mesma coisa. Se você erra a frenagem inicial, tenta recuperar no meio, você passa reto ou você perde o pneu. Você chapa ele numa travada de rodas. Então, assim, para mim, na minha opinião, é muito importante. Não sei se nos próximos anos esse carro vai continuar, talvez não. Mas essa ausência de ABS para os iniciantes eu acho que é muito importante. O controle de tração também, menos importante no quesito de aprendizagem, por conta que a tração, queira ou não queira, você está sentindo o carro ali, né? O freio, muitas vezes é a situação de você evitar uma batida. Né? O ABS, você evita a batida. O ABS ajuda um monte. E ali, sem ABS, você às vezes pode, num erro de percepção de distância ali, você pode perder o controle do carro e destruir o carro. Ou você não tem esses dois acessórios, mas você tem telemetria. Como é que você, no pós-treino, estuda essa telemetria para ganhar aqueles décimos a mais ali de tempo?
Essa é uma das coisas mais importantes. Né? Cada piloto da Porsche Cup tem, né, no contrato com a Porsche Cup, um engenheiro de dados que cuida da telemetria, um mecânico e um coach. Coach, o técnico. Nas outras categorias, o coach não está incluso, é contratação à parte, mas no meu está. O que acontece? Eu tô no treino, eu dou lá 5, 6 voltas, dependendo da minha performance, o coach manda eu voltar pro box, eles vêm com o computador, e você precisa mais pressão de freio, nessa curva, mais pressão de freio inicial, aqui você precisa modular melhor, aqui você está demorando para acelerar, aqui você está acelerando muito rápido, você está distracionando. Então, assim, ele vai orientando. E muitas vezes ele faz isso pelo rádio. Então, você está no meio, o Gabriel, ele é muito, muito sábio nisso, ele só me interrompe, ele só comunica comigo nas retas, né? Então, ele falou, setor 1 você está assim, setor 2 você está assim, setor 3 você está assim, né? Na curva tal, você está freando muito, você precisa modular um pouco e deixar o carro rolar. Você está parando demais. Na curva tal, você está ideal, né? Na curva tal, você está quase, precisa de 20 metros. É 20 metros, você tem que imaginar 20 metros, né? Que parece grande coisa, assim, olhando, caminhando, né? Mas no carro 20 metros não é nada, né? Naquela velocidade ainda. Para quem nunca andou, existem as demarcações, né? Principalmente nas áreas de frenagem, mas é muito rápido, né? Na tua opinião, qual é a pista mais desafiadora do calendário da Porsche Cup? É Velocitar. Depende. Vamos colocar... qual é a mais desafiadora tecnicamente e qual é a mais desafiadora para ganhar uma corrida? Para ganhar uma corrida eu acho que Interlagos, porque a maioria dos pilotos conhece muito bem Interlagos, fazem track day, muitos pilotos são da cidade de São Paulo, então estão ali, né, todo final de semana, né? Então eles conhecem o circuito, né? Então assim, as diferenças de tempo são menores. Mas aí agora eu pergunto para você, Interlagos, ele sempre manda umas surpresas, né, no meio da corrida, que é a tal da chuva. Você prefere Interlagos com ou sem chuva? Eu não tenho uma preferência. Claro que o seco, ele permite uma corrida com mais chances de não ter um safety car, né? De ser uma corrida limpa, assim, sem intervenções de safety car. Mas... Eu treinei, eu não cheguei a correr, não cheguei a fazer uma corrida, mas eu treinei na chuva, numa chuva forte. Gostei também, acho que dá para se adaptar, é outra pilotagem. Não é perigoso, desde que você respeite a situação de chuva e a mudança de pilotagem, de pontos, né, onde você vai atuar ali. Não tenho medo, não tenho restrição e... Até gostaria que uma das corridas aí tivesse uma chuvinha aí para a gente ver como é que a gente se sai. A tua categoria ela tem um tempo curto para você fazer as voltas classificatórias, né? Como é que você se prepara mentalmente para, nessas voltas, reunir tudo numa volta perfeita? Esse é um dos meus desafios para esse ano. Porque eu estou indo... De certa maneira, não é que eu estou indo mal no quali, mas eu estou indo muito bem nos treinos, estou indo muito bem na corrida, e no quali eu não tô aproveitando o que eu estou construindo de tempo nesses outros dois momentos. O quali você tem basicamente 6 ou 7 voltas só, então para fazer. Vamos imaginar que a primeira volta é de aquecimento, a segunda é uma continuidade do aquecimento, então você também não extrai teu melhor tempo e você vai começar a ter o teu tempo ideal da terceira volta em diante ali, né? E depois também vai chegar um momento, dependendo da situação, você pode ter um pequeno desgaste de pneu e nas últimas voltas não conseguir mais repetir aqueles primeiros. E aliado a isso você tem outros 10 ou 12 carros na pista, atrapalhando muitas vezes. Tentando fazer a mesma coisa.
tentando fazer a mesma coisa, mas muitas vezes tá reduzindo a velocidade para tentar uma volta rápida na próxima e você encontra no miolo do circuito. Então, existem essas questões. Em Interlagos, na última, eu estava numa volta muito rápida. Provavelmente eu ia melhorar pelo menos umas 4 posições. Eu larguei em 12º, eu ia chegar em 7º ou 8º na posição. E no Bico de Pato, eu simplesmente encavalei com outro carro lá e não consegui que ele me liberasse, porque ele também estava fazendo uma volta rápida, né? Mas era um piloto mais do fim do grid, né? Claro, tem que respeitar que ele também está tentando ali, mas existem esses desafios assim no quali. Qual foi a tua ultrapassagem mais marcante na tua carreira aí na Porsche Cup? Eu acho assim, eu tive várias. Eu tive uma ultrapassagem, a primeira ultrapassagem que eu fiz no final da reta de Velocitar, me marcou por ser a primeira. Eu ultrapassei o Fabrício, um piloto bem amigo nosso lá, né, foi uma ultrapassagem limpa, no limite da frenagem, então assim, consegui contornar ela num limite, assim, foi a primeira sensação da ultrapassagem. E eu tive a ultrapassagem no S do Senna desse mesmo piloto, também, que eu dei um X nele, né, eu forcei ele a entrar por dentro, ele atrasou um pouco a frenagem, eu antecipei a frenagem, dei o X, então foi bem bacana essa. Mas eu tive duas que foram bem importantes nessa última corrida do ano, porque foi uma corrida que eu estava muito rápido, eu ultrapassei 6 carros, eu estava brigando para ficar entre os 3, talvez até pegar uma segunda, quem sabe ganhar a corrida. Tava muito forte. Na hora que eu tava assumindo a terceira posição, eu errei, atrasei muito a freada. E como um carro, o carro que estava 2 posições na minha frente rodou, eu me assustei, dei muita pressão no freio, né? E cometi um erro básico, assim, né? Para quem é profissional, mas para mim não tinha muito o que fazer ali. Acabei rodando. E perdi 6 posições de novo. E aí, faca nos dentes, fui para cima. Fiz uma ultrapassagem no Bico de Pato, muito rápido ali, logo após essa rodada. E aí, ultrapassei o Paulo Musi, que foi a última posição que eu ganhei, né, fazendo um bom contorno do S do Senna, que é aquilo que a gente tinha conversado. Entrei na reta oposta grudado nele, que era outra coisa que eu tinha medo no começo, de andar muito grudado. Ali eu andei quase encostando para-choque, tirei o vácuo e coloquei do lado, ultrapassei ele na reta oposta, na freada da curva do Sol, entrei, ele me deu o X, emparelhou o carro na descida do lago, subindo pro Laranjinha, e aí no Laranjinha eu por dentro, né, fui mantendo a linha preferencial da curva e assumi ali a 4ª posição, que foi a posição que eu acabei terminando a corrida. Era uma corrida que eu podia chegar em primeiro ou segundo, acabei em 4º, mas a sensação foi de vitória, justamente por essa rodada e a sequência de ultrapassagens, né? Essa corrida, essa ultrapassagem, inclusive, foi filmada pelos meus amigos, né? Foram 200 pessoas no meu camarote, entre amigos, patrocinadores e família. E vários deles filmaram essa ultrapassagem, está no meu Instagram lá para vocês assistirem. Vamos conferir lá depois. Você fala desse embate na pista, mas como que é o relacionamento entre os pilotos fora da pista na categoria da Porsche Cup? Porque existe todo esse lado da competitividade, porém, existem esses casos de, rodei, me atrapalhou naquela volta de classificação. Como é o relacionamento entre esses pilotos fora da pista? Eu considero da melhor maneira possível. Assim, eu entendo que a Porsche Cup reúne pessoas muito bem resolvidas, né? Sabem do regulamento, sabem do que você pode e não pode fazer, sabem das tuas responsabilidades. Então, quando ocorre um incidente, muitas vezes tem aquela discussão com
os comissários, mas muito cordial, assim, muito respeitoso. Eu não presenciei em nenhum momento alguma discussão mais forte. Eu sei que já aconteceram algumas vezes, mas a Porsche Cup cuida muito disso, orienta muito, né? Intervém quando tem alguma discussão mais acalorada. E em casos graves tem expulsão na categoria. Então eles não... ali não é para isso, não é para você ficar discutindo questões subjetivas ali. Você tem uma regra. Você pode fechar o piloto uma vez, você não pode fechar a segunda. Se você fechou a segunda, meu amigo, você vai ter que ser punido, né? Numa batida, você não pode mudar teu traçado normal. Todos os carros têm uma câmera on-board. Então, se você muda e força uma ultrapassagem, mudando o teu traçado, para você poder ganhar uma vantagem, tipo, roubar a posição, vamos dizer assim, né? Você tem que conquistar a posição, você não pode roubar a posição. Numa frenagem, por exemplo. Porque o outro piloto force uma frenagem para não bater, né, em detrimento da tua atitude. Então, o piloto pode até falar assim, mas eu precisava ultrapassar porque o piloto está devagar, mas então trabalha a ultrapassagem, né? Tem regras para isso. Então é tudo muito bem esclarecido, assim, as pessoas levam de uma maneira muito responsável, tanto os pilotos quanto a categoria. Você já citou nessa nossa entrevista aqui o teu coach algumas vezes. Qual é a importância do teu coach na tua pilotagem, na tua carreira? Eu tenho uma opinião que ele é extremamente importante para mim, né? Como os outros coaches são para os outros pilotos. O Gabriel é um cara muito direto, não enrola, e ele é um cara, ele tem 28 anos, se eu não me engano. Ele é bem mais novo do que eu. E ele é muito duro comigo, né? Ele teve uma corrida que ele estava do lado. Eu, de certa maneira, me impressionei com um acidente naquele final de semana. E eu dei uma diminuída no ritmo. E acontece isso. Às vezes você está um pouco mais receoso para que não aconteça aquilo com você. E eu levei uma bronca dele, ele mandou encostar o carro, que nem pai brigando com o filho, assim, encosta o carro aí, você vai andar sozinho. E te enquadrou? Enquadrou. Brigou, né? Falou várias coisas para mim, bem, bem forte, assim, no sentido de cobrança. E eu dei mais voltas, refleti e bati o tempo, entendeu? Funcionou. Eu tenho ótimas experiências na minha infância com o meu técnico de basquete, com o técnico de handebol, que eles eram assim também. Então, assim, eu preciso disso, eu preciso de gente que me cobre. Se for para ter cara que fique do meu lado passando a mão na cabeça, querendo agradar, eu não quero. Eu quero o cara que me cobre, que seja realista comigo, porque é assim que a gente cresce. A gente precisa de feedbacks verdadeiros. Qual é a velocidade máxima que você já atingiu no carro, no GT3? Não sei. Como não sabe, Guilherme? Eu não sei, porque eu não olho. Mas na telemetria lá te conta. Você nunca ficou curioso? Eu nunca perguntei e nunca me preocupei com a velocidade. Sempre que eu preocupei com a frenagem e com a intensidade do acelerador. Mas eu prometo para você que eu vou salvar as telemetrias, esse ano eu vou acompanhar mais dados, porque muitas pessoas me perguntam isso. Mas eu estimo que aproximadamente eu devo chegar na freada do S do Senna, uma velocidade próxima em seus 235, 240, uma frenagem para chegar aí seus 80, 70, quem sabe, talvez. Se você pudesse escolher uma pista do mundo para correr de Porsche Cup, qual seria? Puxa, tem tantas, né? Se fosse... Na verdade, tem duas muito rápidas que eu gostaria de correr, que seria Spa e Monza. São pistas rápidas. Spa só para ter a sensação de fazer o Rouge, né? Eu acho que todo mundo pensa assim um dia, quem gosta de automobilismo fala, puxa, eu queria, como tem o S do Senna, como tem várias curvas
importantes em vários circuitos, né? Mas fazer o Rouge pé embaixo, né? Deve ser uma sensação incrível. E Monza, pela tradição, né? E por ser um circuito rápido, não quer dizer que ele é fácil. Eu acho que ele é mais difícil, porque todo mundo vai andar no limite, né? E pela tradição da Itália, do automobilismo, eu gostaria. Agora, tem um circuito que daí vem a questão do Ayrton Senna, da história que eu acompanhei, que, putz, se eu tivesse a oportunidade, seria em Suzuka. Suzuka no Japão. Você me surpreendeu. Eu iria apostar Le Mans e iria apostar Mônaco, né? Le Mans por toda a sua história, né? Com a própria Porsche e com as 24 horas. E Mônaco, você falou de subir, né, o Rouge. Eu acho que subir a Sandevaux acelerando ali também em Mônaco ia ser muito legal. Seria Sandevaux, quem sabe a entrada do túnel seja uma sensação interessante. Agora, eu particularmente, eu não gosto de circuito de rua, né? Olhando para a Fórmula 1, que eu acho que tira um pouco da competitividade. Fica algo muito em relação ao quali, né? Ao qualify ali. Tem a questão, né, histórica do circuito e tal. Mas aquela briga, troca de posições, tira um pouco do brilho da corrida, né? Uhum. O brilho da competição fica espetacular, mas da corrida em si eu acho que tira um pouquinho. A Porsche Cup tem aí cerca de 20 anos, né? Na tua opinião, qual o segredo dessa longevidade da categoria? Eu acredito que, primeiro, nós estamos falando da marca de luxo número 1 no mundo, em valor. A Porsche é uma marca fortíssima, consolidada. Nós temos um carro aí que está há 60 anos sendo ano a cada 4 anos, ano a ano, sendo reestilizado, sendo aprimorado, melhorado. Chegaram numa obra-prima do automobilismo, do Gran Turismo, que são os Porsche. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na Porsche Cup Brasil, o Denner, que é o CEO e proprietário, né, da franquia, ele foi muito inteligente de priorizar os pilotos, os gentlemen's drivers, que são os pilotos empresários, que são os pilotos executivos, né? Porque ali virou talvez o maior ambiente de network multissetorial de lideranças do Brasil. Ali você está em algumas partes do dia ou do final de semana de chinelo ou de tênis ali, de bermuda, camiseta, sentado do lado de um mega empresário que está da mesma situação, desarmado, falando de corrida, fazendo relacionamento por aquele esporte que todos gostam. Por paixão. Por paixão. E isso cria um laço verdadeiro de aproximação, né? Então eu sempre falo assim, ó, se você está indo lá só para correr, você está errado. Vai correr em outra categoria. Você acha que qual o efeito do evento Porsche Cup ser um evento de suporte do GP Brasil? Pela seriedade, pela organização extrema, pela preocupação com segurança, a competitividade da categoria. A competitividade, a corrida é muito boa, a corrida é muito disputada. Então, assim, eu convido todos que estão aqui assistindo, acompanhando, assistam as corridas da Porsche Cup. A Band, o Sport TV, transmitem algumas corridas em TV aberta. Não são todas, as minhas, só as 2 últimas foram transmitidas em TV aberta, mas todas as outras pelo canal do YouTube da Porsche Cup. Se inscreve lá, tem toda a cobertura. É uma corrida que realmente dá prazer de assistir, né? Principalmente as corridas sprint, de curta duração, né? As de longa duração já é algo mais de paciência, né? Mas é diferente o objetivo da corrida, mas as sprints são muito emocionantes. Muito boas, as 3 categorias. Então, assim,
indo contra as outras categorias, né, principais do Brasil. Nós temos Stock Car, nós temos NASCAR Brasil, são categorias excelentes, tem as marcas também, né? Mas a Porsche Cup é a mais emocionante, é a que traz mais disputas, mais troca de posições. E entendo que é a categoria mais divertida para quem gosta. Simulador, né, versus o piloto que veio de outras categorias. Você contou para nós aqui que nunca tinha feito nenhum nem outro. Porém, hoje tem uma grande tendência para quem vem do simulador e senta no carro. Como que você vê isso e como que a categoria abraça esses dois mundos, de quem veio de categorias menores e de quem veio do simulador? Eles abraçam todos, eles inclusive recomendam o treino em simulador, né? Recomendam que a gente utilize mais isso. Boa parte dos pilotos vem tanto com a experiência de track day, a grande maioria dos pilotos possuem algum carro esportivo, principalmente Porsche, e eles praticam isso nos fins de semana com o seu carro mesmo de rua. Eles vão lá e fazem as voltas rápidas, os cursos de pilotagem. E tem os pilotos que vêm de outras categorias, vêm da velocidade na terra, kart, vêm de rally, tem piloto que vem das marcas, né? E aí, dependendo do nível do piloto, a categoria olha assim, não, você não vai para Trophy, você já vai para Challenge, ou você já vai para carreira, né? Existe um direcionamento desse piloto. Existe um direcionamento. E na primeira corrida, na corrida da semana que vem, por exemplo, a gente vai correr, a gente está dividido em 3 categorias, em 3 classes dentro da Trophy, mas só vai ser definitivo depois do primeiro quali. Aí eles vão equilibrar, eles vão estudar qual o nível dos pilotos ali, tem alguns critérios que eles seguem, e ali eles definem quem fica na Trophy Sport e na Trophy Rookie. Aí ali eles fazem as divisões. Mas a Porsche Cup é uma categoria muito, muito receptiva, aberta. Porém, existe uma fila muito grande de pilotos querendo entrar, então precisa estar inserido ali no meio para poder chegar também. O uso da IA, você e o teu coach usam a IA para análise de dados de telemetria ou de estratégia de corrida? No momento ainda não. No momento ali é raiz mesmo. Senta na frente do computador, né? Nós temos os gráficos, as linhas, né? No começo é difícil de entender, mas aí depois que você vai entendendo a sistemática ali, fica... Mas é uma pergunta bem interessante, vou perguntar para ele. Agora, vamos lá. Bateu o carro, tem carro reserva, tem um seguro, como é que funciona? A gente tem um seguro, a gente tem uma franquia, né? A gente tem uma pólice lá e uma franquia. Então, se você se envolveu num acidente, aquele custo, se ele tiver até um determinado valor, você paga a franquia, ele cobre. Se ultrapassar, você tem que compensar. E aí você tem que renovar o seguro na sequência e vai se tornando cada vez mais caro à medida que você se envolve em acidentes, né? Como se fosse uma pontuação. E o piloto que comete erros, né? Não só com acidentes, mas erros em geral, ele vai levando uma pontuação na carteira, como a nossa carteira de motorista, e ele pode ser penalizado aí na sequência. E Guilherme, em relação ao carro reserva? Em relação ao carro reserva é interessante porque eu utilizei em 2 momentos. É um carro branco, né? Esse eu já vi. O brancão que eu chamo, né? Meu carro é azul, né? E eu corri 3 corridas com o brancão. Então, ou seja, das 6 etapas, metade eu fiz a prova com um carro branco. Eu tive uma coincidência aí que eu tive problemas frequentes no câmbio e também na direção do carro. Então eu perdi a direção hidráulica na volta de formação de grid. E eu passei o rádio pro Rob e falei, olha, tá inguiável isso aqui. Eu não vou aguentar 3 voltas. Não, veja se não é borracha no pneu e tal, passando o rádio para mim. Falei, ó, não dá. Cara, não tô conseguindo fazer as curvas suaves aqui com ele. Nessa hora você lembrou de Senna em Mônaco. Não, imagine. Tá louco correr desse jeito, cara.
naquela época eles estavam até preparados para isso, né? Eu falei, cara, eu não vou. Daí eu parei no box, o grid já estava formado, tinha 10 minutos para largada. Veio toda a equipe da Porsche. Eles chegaram e imediatamente fizeram passaram o computador, fizeram todos os testes, resetaram o sistema, blá, 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 blá. Resumo. Falaram que não dava, troquei de carro, tinha um carro reserva pronto. Eles só fizeram ajustes de banco, de volante, adesivaram o carro. Em 8 minutos eu estava no grid. Nossa, que operação de guerra, Guilherme. Impressionante. E o mesmo ocorreu em Interlagos, na última etapa, onde eu tive um problema no câmbio. Meu câmbio estava caindo marcha. É interessante, né? Ele estava voltando. E eu fiquei com medo de quebrar o carro. E eles foram lá, trocaram o câmbio. Voltei para a pista, dei mais umas 12 voltas. Aí apresentou um barulho estranho. Eu fiquei inseguro também. E aí eles me ofereceram o carro reserva para deixar o... Eu aceitei, só que com uma condição. Falei, eu preciso colocar meus parceiros, meus patrocinadores no carro. Eu não posso correr com carro branco. Porque todo mundo me apoiou e tal, e eu vou correr com um carro sem a marca deles, né? E eles também foram espetaculares. Rapidamente adesivaram o carro. Ficou bonito, carro branco. E aí eu consegui fazer as 2 últimas etapas com ele. Gostei do carro, né? Achei um carro tão bom quanto, é um pouco diferente, tem umas diferenças, né? Eles são todos iguais, né? Eles são resetados, né? Uhum. Mas tem uma diferença. Você sente ali que a suspensão da direita é um pouquinho mais macia. É igual, mas não é igual. Você sente que tem, assim, sabe? Tem uma trepidação ali na roda esquerda, dianteira esquerda. Então, mas você tem que se adaptar rápido. No outro carro reserva que eu tinha pego, o freio ele era mais macio. O meu era um freio muito duro para modular, o outro era macio. Então na primeira curva eu achei que eu ia parar lá no muro. Tamanha diferença. Porque eu pisei, eu senti que ele foi muito, daí eu tirei. Daí quando eu vi eu tinha passado. Daí eu freiei de novo. Daí ele deu uma travadinha na roda, mas eu consegui segurar a posição. Deu uma afinada e seguiu viagem. E foi. Você falou da tua preparação física. Como é que está a tua preparação física? Como que você trabalha? Que nós temos aí o maior exemplo, né, de quem se preparou primeiro no automobilismo mundial foi o Ayrton Senna. E na carreira dele o impacto foi brutal. Como que você está trabalhando isso na tua carreira? Eu estou levando... Tô levando bem a sério isso, mas sem muita cobrança, justamente porque como eu sou diretor comercial, né, eu sempre estou visitando clientes, viajando a alguns países, eu tenho compromissos de jantares, almoço, churrasco, então assim, eu preciso também fazer esse equilíbrio das prioridades e eu também não posso deixar de lado esse meu social que é importante pro que eu faço. Mas assim, antes das corridas, algumas semanas antes, eu faço um controle alimentar muito grande, eu intensifico minha preparação física, né? Tenho me preparado com sauna, tenho me preparado com exercícios focando a musculatura do antebraço, a musculatura que a gente utiliza muito, né? Perna também é bastante importante, né? Imagine que você tem que botar uma pressão num freio com toda a tua força. Tem que frear com toda a tua força. Tem que subir no freio. E depois modular ele. E aí fazer isso durante 15 curvas. Né? E isso durante 80, 90 voltas no fim de semana. Então é bastante coisa, assim. Então você tem que estar preparado. Tanto que aquela primeira prova em Velocitar, eu achei que eu ia morrer. Eu acho que quem não tem uma avaliação, uma validação, tanto que hoje é exigido pela CBA, né? Um atestado comprovando a tua condição física. Hoje você, para renovar a tua carteira de piloto, você precisa disso, né? E é perigoso até. Se a pessoa não está bem fisicamente, né, tanto passa o cardio, a ser um perigo. passa a ser um perigo para si mesmo, né?
Então a Porsche também fica em cima disso, né? Eles orientam o tempo inteiro a se preparar fisicamente, não consumir bebida alcoólica nos dias anteriores ao evento, porque acaba que tira a concentração, tira aquele ajuste fino, né? Você precisa tomar decisões muito rápidas. Então tem que ter... E uma preparação mental, né? Você tem que estar com a cabeça tranquila, você tem que deixar teu celular de lado, você precisa, né? Mas assim, também é negócio, é business lá, né? Então você também tem que receber teus clientes, tem que receber teus amigos também. Então assim, é tudo um equilíbrio. Mas sem dúvida, preparação física, se não tiver, complica. Bom, vamos falar um pouco dos seus patrocinadores. Quem vem com você, Guilherme? Então, uma das coisas que eu me orgulho muito é representar essas empresas, porque não são só empresas que estão apoiando o Guilherme a competir no automobilismo de alta competitividade e de alto nível. Mas são empresas que eu me identifico. Eu busquei esses parceiros porque eu vejo neles, são empresas que têm a ver comigo e são empresas que eu consigo contribuir com elas, né? Então, mais um ano, né? A Agroset, a nossa empresa, é o patrocinador principal, Master, o que está na lateral do veículo. Junto, temos patrocinadores importantes como a Águia, que é uma empresa da cidade. A Águia Sistemas me apoiou desde o início, né? Quando eu apresentei o projeto para o Rogério, para eles lá, eles se encantaram com isso, de posicionar a marca deles num ambiente de desafio, um posicionamento de marca junto com marcas importantes também. Então, de novo, esse ano. A SIG, que é um parceiro da Agroset e é uma empresa respeitadíssima do ramo de embalagens, também iniciou o projeto comigo, continua esse ano. O Sicredi, né? Eu, como associado do Sicredi, fiquei extremamente feliz com eles, porque eu entendo que, além de ser cooperativa de crédito, um banco que é muito bom de se trabalhar, né? Eles são pessoas que trabalham muito bem o relacionamento, são pessoas que são muito diretas. Vivem o espírito cooperativista? Vivem o espírito cooperativista. O Sicredi Campos Gerais é espetacular. Não sei se talvez possa ser talvez um dos melhores do país. Talvez seja o melhor, acredito que sim. E é uma cooperativa de crédito, um banco do agro. Principal parceiro do agronegócio. Que apoia o homem do campo todos os dias. E é isso que esse é o meu lema que eu quero levar para o resto da minha vida, não só como piloto, mas quem está junto com o agro, quero sempre tá junto também. Temos a Batistense, que é um parceiro da Agroset, de embalagens, é um parceiro importantíssimo, empresa de altíssima qualidade, empresa renomada no segmento, né? As embalagens dos produtos da Agroset de cartonagem são deles, né? A SIG possui as outras embalagens plásticas. Tenho a Calpar como um novo patrocinador, que eu fiquei muito feliz porque eu admiro a Calpar como empresa, também do agro, também da região. Então, assim, a ideia nossa também com essas empresas da região é fazer muitas ações junto com eles. Tem uma transportadora de alto valor lá de São Paulo, Vector Log, que eu conheci há pouco tempo, mas são pessoas extraordinárias. Para você ter uma ideia, eles são que transportam os artigos do Ayrton Senna. Poxa, que legal, olha. São de que alto responsabilidade, valor. Hein? Super. Aquele lançamento do edifício, de um edifício em Camboriú, o Senna Tower? do Senna Tower, eles foram os responsáveis por transportar. Então, assim, eu admiro muito essas empresas que primam pelo máximo. Então, quando eu conheci o André e puxa, eu falei, cara, vem comigo, porque, cara, é esse tipo de parceiro que eu... Me identifiquei demais. Uma empresa sensacional. Recentemente fechei a parceria com Jurema Águas Quentes. Fiquei
extremamente feliz. Que lugar lindo, né? Um lugar espetacular. Nós temos uma preciosidade no estado do Paraná, que é esse resort. Eu adorei o resort, eu gosto de lá. Inclusive, estou trabalhando para que a convenção da Grosseto seja lá. Convenção nossa, porque eles têm uma estrutura absurda e um atendimento fantástico, a comida é excelente. Quero ir mais vezes lá, eu recomendo para todos, né, que não conhecem, irem para Jurema Águas Quentes, né? Eles têm 2 complexos de resort. Estão fazendo um suspense, talvez tenha mais um agora. Talvez tenha mais um, esse eu não conheço os 2. Eu falei para eles, tem que me convidar, né? Mas para o anúncio aí. Mas eu estou muito feliz com eles. Eu gosto de citar também quem esteve comigo no ano passado, né? Somente 3 empresas não continuaram, que foi a SVN Investimentos, né? O pessoal da XP. A Zena Plastic, que também é um fornecedor da Grosseto, uma empresa bastante importante. E a Trisure, que é do grupo Greif, que também fabrica tampas, também é do setor agro. São parceiros, continuam parceiros, né? Eu sempre falo assim, eu quero que você renove, se você estiver, ou renove ou comece a me patrocinar, se você enxergar em mim o valor que você preconiza na tua empresa, se você enxergar no que eu estou fazendo algo que representa a sua marca, eu quero levar com muita responsabilidade e muito orgulho a tua marca. Agora eu quero que te dê retorno. Eu quero que você consiga mensurar um ROI. Que a minha via de acesso seja boa para você. E se não for a via de acesso, que seja então o que você vai realizar no evento. O que você vai construir de relacionamento com seus parceiros. Isso é importantíssimo, tem que ter retorno. Então você levar um cliente lá para ele ter uma experiência, o cliente, o filho, ou a família, ou apenas o cliente, uma campanha, ou levar a equipe de funcionários, uma premiação da sua empresa, né? Ou simplesmente posicionar a tua marca no Porsche. Uhum. Né? Que a gente falou várias vezes que é a marca número 1 de luxo e é o que realmente traz de posicionamento direto, né? E a visibilidade da tua marca lá na Porsche Cup. Olha, nós sabemos que uma coisa muito importante na vida, na carreira e na identificação do piloto é o capacete. E esse teu capacete tem uma história muito bonita e eu gostaria que você contasse essa história para nós. Deixei o melhor para o final, né, Guilherme? É isso aí. Obrigado por perguntar do capacete. Eu me orgulho muito dessa história. Lembra que eu falei que em final de 2023 eu cheguei a fazer a inscrição na Porsche Cup? Sim. Para 2024 e acabei postergando. Naquele momento, minha filha tinha 7 anos, tá? 7 anos. Cheguei em casa, tava ela e meu filho com 5, né? Aqui. Meu filho com 5 anos. Falei, o papai vai correr. Eles já participavam das provas comigo, já levava eles em algumas corridas. E eles ficaram super entusiasmados, ficaram super felizes. E ficou aquela euforia, mas como que vai ser? E não sei o quê, papapá. Eu contando e minha filha perguntou, pai, por acaso você tem um capacete já? Eu falei, não. Posso desenhar um pra você? Eu falei, pode. Que legal. Cara, ela pegou uma folha. Pena que eu devia ter trazido aqui. Eu tenho ela guardada, eu vou fazer um quadro. Uhum. Ela começou a desenhar, né? Eu fiz a base do desenho do capacete. Desenhei só... Também nada muito artístico, né? Desenhei ali o capacete. E ela começou a colorir. E o primeiro desenho que ela fez, eu já gostei imediatamente e mandei pintar. Falei, tá aprovado. Que é esse aqui.
E é um capacete que chama muita atenção, porque ele é um capacete infantil. Então, assim, o piloto tá lá com aquele capacete agressivo, aquela personalidade. Tem uns que são mais conservadores, mais estilo Barrichello, Senna, Piquet e tal. Tem aquelas linhas que eu gosto também. Uhum. Outros mais radical e tal. E eu tô lá com um capacete de criança, né? Então, assim, o pessoal me pergunta muito, me param muito lá. E eu conto sempre a história. E o que ela quis fazer aqui? Ela quis representar no rosa ela. Então nós temos, além da cor preferida dela, nós temos as coisas que ela gosta, vamos dizer assim, os brinquedos dela, boneca, patinete, e as atividades que ela gosta. Então andar de bicicleta, tem o balé, tem o judô, né? E eu falei, nossa, que legal. E filha, e o azul, o que significa? Esse aqui significa o Henrico. Né? Minha filha chama-se Nina. E o azul significa o Henrico. É uma homenagem para ele. Que tem as coisas que ele gosta. Então aqui você tem o foguete, o dinossauro, o avião. Tem um Fusca ali também. O Fusca, né? A gente tem alguns carros lá e o carro mais adorado por ele é o Fusca. Então eu sempre tenho que passear com ele com o Fusquinha 76 lá, impecável. O meu era 74. 74. E nós temos um 73, dois 71 e um 76. E aí colocou o Henrico aqui como homenageado, né? E o dourado, tá? Porque o rosa, você representou você, também quer dizer o chão. Eu falei, isso aqui como se fosse o chão. E o azul, o céu aqui, né? O Henrico. E o dourado. O que é o dourado? O dourado é a mamãe. É a tua aliança. Que legal. É a tua aliança, é a nossa mamãe, a Fernanda. Então, o dourado é a união entre você e a tua esposa. Isso, o dourado representa a nossa união, a Fernanda. E aqui ela colocou alguns detalhes que são interessantes, né? A data de nascimento de cada um, o aniversário de cada um aqui, né? E aí eu fiz um pedido para ela. Filha, eu quero só uma coisa que eu quero que você coloque que é importante para o papai. Ah, o que é? Eu falei, eu quero que você coloque um triângulo. Um triângulo, tá? Para representar o que eu mais valorizo na minha vida, que é a família, trabalho e o eu. E o eu pode se considerar não com aquele egoísmo, o eu, né? O eu, a atividade que você vai fazer para você, a maneira que você vai cuidar de você, a tua fé, depende do quê? O teu eu. Família e trabalho. E ela desenhou, mandei pintar, ficou pronto, estava feliz. E aí eu tive que chegar para ela e falar assim, filha, nós precisamos esperar 1 ano. E aí, correr. Como é que ela encarou? Ela ficou triste, né? Todos ficaram assim, mas também entendem, né? Eu expliquei que a gente tem que ter o momento certo da gente realizar nossos sonhos também, né? Eu acho importante a gente realizar nossos sonhos. Eu acho que se você tem um sonho possível, se você tem uma maneira de chegar lá, você tem que fazer todos os esforços possíveis dentro da ética, dentro dos teus valores, né? E das tuas capacidades e condições. Você não pode criar atalhos para atingir teus objetivos. Tem que ser franco no objetivo. E o papai conseguiu várias coisas aqui, mas eu não consegui uma questão que é importante aqui, que é a questão de apoio e o financeiro. Eu vou fazer isso com muita responsabilidade. Então nós vamos esperar 1 ano, o papai vai trabalhar e até metade do ano nós vamos confirmar. E no fim do ano nós vamos anunciar. Não anunciamos fim do ano, anunciamos, né, naquele encontro que você estava no Ponta Lagoa, né? E no fim deu tudo certo, né? Já estou até pensando daqui uns anos pedir para ela atualizar, né? Porque ela está crescendo. Fazer uma versão 2. Daqui a pouco ela entra aí numa pré-adolescência, daí já começa a mudar. Talvez ela mude um pouquinho, mas a ideia é que assim, o capacete é dela. Então ela vai sempre desenhar para mim
E eu fiz também com o meu filho o carro desse ano. Agora o arquiteto do carro é teu filho. Agora o arquiteto é meu filho. Eu tenho esse carro atual, né, da temporada 2025. É um carro todo azul e preto desse ano. E o carro novo tem algumas mudanças, né? Inspiradas no primeiro desenho do meu filho, o carro. Então você tem 2 arquitetos em casa agora. Uma arquiteta e designer, uma de capacete e outra de carro. Exatamente. Que legal. É algo bem, bem importante para mim. Guilherme, gostaria que você fizesse algumas considerações finais, falasse um pouco do troféu, um pouco sobre os resultados, né, que você obteve e reforçasse novamente os objetivos e os sonhos para 2026. Eu tive um ano desafiador de muitos aprendizados. Eu acho que esse foi o mais importante. Eu aprendi muito. Eu tive uma experiência que me trouxe uma melhoria também nas outras prioridades da minha vida, que são a família e o trabalho. Né? Como a corrida necessita de constância, de dedicação, de precisão, de trabalhar muito autoconhecimento também. É um esporte que não permite erros. Você tem que tomar essa decisão rápida, precisa, constante. Isso está me ajudando no trabalho, está me ajudando no meu dia a dia profissional e também no meu dia a dia com a família. Então, eu só ganhei, né, com essa experiência. Estou num projeto que é para mais de 10 anos, tá? São pelo menos 10 anos. No meu Instagram você vai ver alguns capítulos dessa jornada, que ela vai ficar registrada nesses 10 anos. Então nós estamos construindo material. Então tem um material bem bacana, mas ali tem alguns flashes no Instagram disso aí. Ao longo dos anos a gente vai apresentando. Esse ano foi importante eu começar com aquela batida, com aquele acidente. Então as coisas ocorreram de uma maneira muito legal. Então a primeira corrida eu abandonei por aquele incidente que eu já citei. A segunda corrida foi a corrida que talvez eu possa esquecer das outras, mas essa eu nunca vou esquecer. Porque foi a corrida onde eu cheguei em 5º lugar, peguei meu primeiro troféu, meu primeiro pódio, e eu cheguei a chorar dentro do carro. Tamanha emoção. Eu não conseguia falar com o coach. Por quê? Porque ali eu rompi uma barreira na minha vida. Assim, eu cheguei num ponto que a vida inteira eu sonhei, mas eu sempre acreditei que um dia eu ia conseguir realizar, de alguma maneira. E eu não desisti, e no momento certo eu agarrei essa oportunidade e fui. Então, para mim, aquilo foi a posição mais baixa do pódio, de todas as corridas seguintes, todas eu peguei pódio. Mas foi aquela que eu fiquei no pódio sentado, tirei foto com as crianças, fiquei lá, não conseguia sair. Os pilotos já estavam de bermuda e eu estava de macacão, curtindo aquele momento. A terceira prova foi em Interlagos, foi aquela experiência que nós conversamos sobre a experiência de estar em Interlagos. E foi algo que eu tive uma pressão muito grande, porque eu tinha 120 convidados, eram quase 80 clientes da empresa. Então existia aquele compromisso de terminar a corrida e terminar com pódio. Então assim, cometi erros, mas cometi muitos acertos, consegui segurar a mesma posição largada, 4º lugar, né? A terceira corrida, minha melhor colocação, 2º lugar, que foi uma corrida que eu estava numa evolução muito grande e eu estava num dia muito bem inspirado. Foi aquele que eu troquei o carro pela primeira vez, que teve problema na direção hidráulica, fiquei em 2º. Aí depois as 2 últimas, né, que eu peguei a 3ª colocação, que é esse troféu que eu trouxe. Pode trazer perto aí. Que também foi um troféu. Eu estava muito cansado, eu estava tendo os problemas no carro, estava muito apreensivo, mas no momento que deu a largada eu estava muito tranquilo, e aquilo me surpreendeu.
eu fiquei surpreso comigo mesmo, com a tranquilidade. E aquilo me deu confiança para daí na prova seguinte também, mesmo com aquele incidente da rodada, recuperar 6 posições e chegar em quarto, um pódio, mas assim, mostrando que estou em evolução. E esse ano foi um ano de construção, né? Nós vamos continuar construindo, vamos continuar buscando essa evolução em todos os aspectos, né? Pessoal, na pista, profissional. Eu estou muito otimista, estou muito entusiasmado, estou muito motivado para esse ano, para construir um grande ano. Guilherme, agradeço muito a sua entrevista, você ter vindo aí participar conosco, e um excelente ano, uma excelente temporada para você. Obrigado, eu agradeço muito o convite. Tenho acompanhado os podcasts aqui, excelentes, vocês estão de parabéns pelo que vocês estão construindo, né? Com entrevistas realmente importantes e de qualidade. Eu deixo aqui o convite para todos que estão acompanhando a me seguir lá no Instagram, né? Guilherme Fig 5. Tá toda dedicada aos assuntos da minha participação na Porsche Cup. Tenho contribuído ali também com algumas aparições mais pessoais, tal, mas o foco ali é corrida, vai ter muito material esse ano. E eu conto com todos, né, me acompanhando. A estreia, dia 1º de março, um domingo, 9 horas da manhã, pelo canal do YouTube da Porsche Cup, Porsche Cup Brasil. Você vai entrar lá, vai se inscrever e vai clicar na corrida da Sprint Trophy. Espero que vocês acompanhem, que gostem, né? E conto com todos. Obrigado, Mauro. Tô muito satisfeito, muito feliz de estar aqui. Vamos torcer muito aí 2026. Obrigado. Muito obrigado a todos os nossos internet espectadores pela audiência e pela paciência. Um grande abraço a todos e até a próxima.